Boa noite, pessoal, tudo bem? Me chamo Augusto Takahashi, sou um assessor e sócio aqui da Rentável Investimentos e hoje eu vou bater um papo com o Fábio da Lapa, né? É isso? É isso aí. Que é sócio e também ele trabalha na área comercial e responsável por RI na Anel Investimentos. Então, antes de mais nada, obrigado pelo tempo aí, Fábio. Espero que seja uma conversa proveitosa aí, até para focar num fundo especificamente, né? Que é o tema da live, o Neo Future. Se você puder aí se apresentar rapidinho e falar um pouquinho da Neo, a parte institucional, para a gente começar, acho que é uma boa. Tá bom, tá joia. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado aí pelo tempo, vocês dedicando aí esse tempo de vocês aí para a gente poder falar um pouco do nosso negócio aqui. Para parabenizar vocês por todas essas iniciativas aí ao longo desses anos e esse crescimento também importante que vocês estão tendo e o valor que vocês estão criando para os investidores brasileiros aí através dessa comunicação aberta, transparente e educadora, que eu acho muito importante. Primeiro, assim, 2 minutos me apresentando. Eu sou Fábio, sou sócio da ANEEL, sou responsável pela parte de relacionamentos institucionais da empresa com o mercado. Eu tenho uma carreira longa de mercado financeiro, já estou completando aí quase que 30 anos de mercado. Comecei no comecinho dos anos 90, no Banco Garantia, lá com o Jorge Paulo Lema, fiquei 12 anos, tive passagens por outros bancos de investimentos, como o Deutsche, como o Itaú BBA, e na última década eu tive mais focado na área de asset management, quase 10 anos sócio da Constellation Investimentos e agora fazendo parte desse projeto bacana de crescimento da ANEEL. A ANEEL é uma empresa bastante, assim, não vou usar a palavra antiga, mas uma empresa bastante tradicional na área de gestão de ativos no Brasil, entre os gestores independentes. Ela é uma empresa pioneira. Ela nasceu em 2003, foi ali junto com as primeiras empresas de assets independentes. Ela foi formada por um grupo de executivos que trabalha junto aí já há mais de 20 anos. Eles eram todos oriundos do Banco Patrimônio, que foi o berço da formação também de outra gestora no Brasil, Pátria. Dali era um banco de investimento com o perfil do garantido pactual. Foi vendido para o JP Morgan, essa turma que hoje fundou a ANEEL, tocou por alguns anos o asset management do JP Morgan e lá no comecinho dos anos 2000, 2003, fundou a ANEEL. Hoje a ANEEL já completou aí 17 anos, como eu falei. A gente tem 5 bilhões de reais sob gestão, distribuídos através de 5 estratégias. A gente tem um fundo de multimercado, nós temos a estratégia de long and short, fundos de equities long and short. Nós temos uma estratégia de equity long only, né? Fundo FIA Valor, que é o nosso Neonaptas. Aí nós temos uma outra estratégia de long only através do Neo Future, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui, que é uma estratégia também de investimento em ações, mas aqui com um twist, né, com um jeito bastante diferente, inovador de fazer no mercado, e uma estratégia de private equity. Então, resumidamente, somos um grupo de 50 executivos, um partnership assim, bastante maduro, e os nossos fundos eles estão disponíveis nas principais plataformas, estão na XP, enfim, outras plataformas também. E a gente está aqui para bater o papo, se vocês quiserem, em qualquer um dos produtos. Entendo que a nossa conversa, Takashi, vai ser mais direcionada para o Neo Future, que é um fundo que nós vamos fazer o fechamento dele agora, no final desse mês, né? Exato. Então, estou aqui à disposição para bater um papo sobre isso. Não, bacana. Obrigado. Realmente, até me surpreendeu, eu ia perguntar quanto vocês tinham aí de custódia, né? Até me surpreendeu um pouco o tamanho, 5 bi, você falou, né? Porque é um fundo que na XP ali você entra via assessor, né?
Não, São o 5B é a empresa como um todo, não só a estratégia Neo Future, tá? Sim, ela como um todo, todos os 5 fundos, mas de qualquer forma, assim, o Future, na verdade, você entra via assessor pela XP, né? Correto. O Neo Future, ele é um fundo que, eu acho que até pela característica e o grau de sofisticação do produto, ele foi um produto que, quando nós subimos ele na XP, optou-se por deixar ele apenas disponível, a visualização do produto apenas disponível pelo assessor. E eu acho que é compreensível, até para agora, então, vou falar um pouquinho da história, né, de como começou esse conceito, porque eu acho que aí as pessoas começam a compreender um pouquinho melhor as razões dessas decisões e desse mecanismo, né? O Neo Future nasceu através de um desejo de um grupo de executivos da Neo que estavam dentro da nossa área de private equity, que acreditavam que, através da filosofia de investimento que se tinha dentro de fundos de private equity, era possível fazer investimento em companhias listadas, criando valor a longo prazo para essas empresas e tendo quase que criando assim uma visão e um alinhamento com os acionistas, como se faz ao se fazer um investimento de private equity, que pudesse perdurar por muitos anos, né? Então, esse princípio todo, essa visão, o pilar que nasce por trás disso, né, de ao você aplicar isso, é formar, primeiro de tudo, uma equipe multidisciplinar, né? Então, diferentemente do que você vê em fundos de ações mais padronizados, que você tem um portfólio manager e vários analistas de ações, o time do Neo Future ele é composto por executivos com competências que são importantes no apoio a essas empresas que a gente é sócio. Então, quando o nosso time identifica uma oportunidade de investimento, olha, quer dizer, aí entrando um pouquinho já no detalhe para vocês entenderem, né? O Neo Future, um dos conceitos básicos do que a gente olha para investir são bons negócios, companhias que têm potencial de crescimento elevado, que ainda estão em mercados fragmentados no Brasil, existe uma grande possibilidade de consolidar esse mercado e que essas empresas são essas líderes, as candidatas líderes para executar essa consolidação nesse mercado, né? Então, isso é um pouco do filtro inicial. Encontrando essas oportunidades, o primeiro passo que a gente dá nesse processo todo é procurar os acionistas dessa empresa, quem serão os nossos sócios, e, junto com eles, quer dizer, dividir, compartilhar qual que é a nossa visão de longo prazo para aquele business, né? Como é que a gente acredita, o que é importante estar olhando, por onde a gente acredita que a companhia tem que caminhar para ela que se torne um business perene com alto retorno para os acionistas. Na maioria das vezes existe, uma boa parte das vezes, há um alinhamento do que a gente está vendo, muitas vezes muito do que os próprios executivos e donos dos negócios estão olhando também. Então, uma vez que há esse alinhamento, aí o nosso capital é alocado. Nós nos tornamos sócios dessa empresa. E ao nos tornarmos sócios, é aí que a gente coloca esse time de executivos à disposição para apoiar a empresa. Então, você tem, dentro desse time, pessoas que são mais especializadas na parte de governança, quer dizer, que estão ali, que olham o aspecto de gente, governança, pessoas que têm uma carreira mais desenvolvida na parte de estratégia de negócios, vieram de empresas, pessoas na parte digital, comunicação, enfim, são pilares que são importantes para ajudar as empresas a continuarem a se desenvolverem nos desafios. ESG é um outro tema, né, mais recente, que a gente tem falado, né, que as empresas estão precisando de apoio para desenvolver suas políticas, né? Então o Neo Future, ele é essa estrutura de pessoas, de executivos experientes, que se tornam sócios de bons negócios com uma visão de longo prazo, alinhada,
buscando um retorno, né, retornos elevados para esse capital que a gente aloca e podendo apoiar essas empresas na criação de valor que a gente acredita que é importante nessa jornada aí que entre os principais temas, como eu comentei, um deles é a consolidação de mercado, existem outros, mas esse é um tema importante, bastante comum nos nossos investimentos. Legal, interessante até você ter falado já um pouco da filosofia, né, de como vocês selecionam as empresas. E também a gente, né, o private equity, né, quando a gente fala, é uma palavra meio como posso dizer, complexa, né, para as pessoas ali quando ouvem pela primeira vez, né? Mas basicamente se trata ali de, normalmente, né, fundos fechados ali que tem prazos maiores de maturação, né, 7, 10 anos ali para te entregar o retorno, né? E o legal da ANEEL é que eles fazem meio que um híbrido disso, né? Vocês têm uma equipe... Quando a gente fala dessa questão do private equity, é muito no que tange a trazer coisas boas do processo de investimento que se usa em private equity para dentro do mercado de companhias listadas e abertas. Por se tratar de companhias listadas e abertas, a gente, obviamente, tem o benefício aqui, né, de ter a liquidez, e temos também um benefício de poder mudar de ideia, né, de ter uma gestão de portfólio mais ativa. E aqui entra um outro aspecto, né, que eu acho que é importante. Muitas vezes você vai ser sócio de um negócio por 10 anos, mas não necessariamente você precisa manter o mesmo tamanho de posição desse negócio ao longo dessa jornada. Você pode ter momentos que a sua exposição no portfólio ela foi reduzida por questões de valuation daquele momento, ou por questões que são conjunturais, temporárias de curto prazo. Você não quer se desinvestir do negócio, mas quer diminuir a exposição. Então, esse é um plus, né? Um benefício que você pode trazer para a estratégia de companhias listadas, né? A liquidez é outro aspecto também, né? No sentido de que você pode, para os investidores, terem a liberdade de poder dispor do capital antes, mas com a forma que a gente faz, é uma forma de alinhamento, de procurar bons negócios e de crescimento, a gente busca retornos que são parecidos com os retornos que se encontra na indústria de private equity. Então, até é interessante, até falando de um pouco de retorno, quando a gente olha o Neo Future ao longo desses 8 anos, e foram, ao todo, 8 investimentos feitos até agora, acho que 9 indo para o 9º investimento, a gente obteve uma média de retorno anualizada de 28% ao ano, que é até acima do que a gente tem no Brasil em private equity. E quando você compara esse número com os fundos de ações brasileiros, na média eles têm um retorno os bons fundos aí rendem na média 18% ao ano, né? Historicamente, se a gente pegar os últimos 10 anos, esse vai ser um número aproximado. Então, a gente tem conseguido, através desta filosofia de investimento, esses alinhamentos, essa gestão ativa de portfólio, tendo aí a cabeça de perda permanente de capital, para ninguém ter perda de capital. O fundo, ao longo de 8 anos, nunca teve um ano negativo. A gente tem conseguido entregar o retorno que a gente busca. A nossa meta até, que a gente se impõe, é uma meta absoluta de retorno. A gente não tem uma meta... queremos bater o índice Bovespa, queremos bater o índice XPTO. A meta que a gente se impõe como executivos, e onde está o nosso dinheiro, né, nosso capital próprio mesmo, a maior parte dele está dentro do fundo, é de entregar um retorno de 20% ao ano. Tem atingido bem, né, essa meta aí, pelo que você falou. Eu tinha visto mesmo, eu falei, nossa, surpreendente o future, né, o normal ali sem ser o 2, né? E no caso é legal porque antigamente vocês eram muito conhecidos na mídia por ter 3 fundos ali atrás. Isso é coisa de uns 3, 4 anos atrás, imagino. E ficou um marketing ali que talvez não fosse o ideal, né? Tanto é que quando a gente conversava ali
com o Monero ali, o pessoal fala, não é tão essa a ideia de ficar concentrado, é mais pela visão do Private Equity, que é tentar entrar no conselho, né, de administração da empresa, né, com uma posição relevante, para você poder ajudar essas empresas, né, a irem para um caminho bom, vamos dizer assim. Então, vocês selecionam essas ações nessas empresas para vocês ajudarem elas realmente a encontrar um bom caminho e vocês têm a decisão ali de continuar com elas enquanto elas tiverem esse crescimento target, né? Vamos dizer, de 20% ao ano, ou não, né? E Então, aí você pode ter com 9 posições agora também, né? Interessante isso. tentando ajudar um pouco nesse raciocínio, né? A filosofia, né? Quer dizer, que eu expliquei para vocês brevemente, nessa busca de negócios, né? Então, o portfólio, ele é uma construção ao longo do tempo. Por quê? Porque a gente está procurando bons negócios, procurando bons sócios, queremos ser sócio de pessoas competentes, dedicadas, quase que aquele sujeito que é obcecado pelo negócio dele, né? Com esse alinhamento. Então, à medida que a gente vai achando esses negócios, a gente vai, quer dizer, inserindo eles no portfólio, e o portfólio nasceu 8 anos atrás com o primeiro negócio, teve um segundo, um terceiro, e foi se criando um portfólio de negócios bons, como se a gente fosse uma holding, né, de sócia de grandes negócios que nós estamos ali ativamente ajudando eles de forma colaborativa. E essa ajuda, ela não precisa necessariamente ser feita através de uma posição no board. Ela pode ser feita através de uma posição no board, pode ser feita de outras formas, através de dedicação de tempo de nossos executivos, um comitê estratégico, enfim, tem N formas. Ir para o board é quando a gente realmente acredita que tem uma agenda muito clara, que a gente vai poder ajudar e fazer uma diferença. E não necessariamente a gente vai colocar alguém do time, podemos colocar alguém do nosso time ou até indicar algum executivo competente para aquela necessidade que a gente enxerga na empresa. Então, é uma agenda de apoio, né, vamos falar assim, de influência colaborativa. O perfil da ANEEL não é brigar, a gente não briga, havendo desalinhamento, a gente prefere desinvestir. E graças a estarmos no mercado de companhias listadas, isso nos permite fazer. Ao longo desses anos todos, 8 anos, só houve um investimento que nós desinvestimos. Os outros todos nos mantivemos investidos até hoje. Não, que bom. Bom, e falando do stock pick, né, a seleção de ações ou de empresas que vocês vão se tornar sócios, né, eu imagino que, como um private equity, a análise seja fundamentalista, pura, né? Você entra ali, estuda a empresa, conversa bastante, para que no longo prazo, né, ali a partir de 4, 5 anos, você comece a colher ali os frutos, né, disso. E como que acontece num ano tão diferente como foi esse ano, né, um ano de pandemia ali, que a gente teve ali uma queda muito forte, né, do Ibovespa como um todo, e basicamente vocês estavam com, imagino, vocês estão falando que vocês estão com 9 posições. Vocês estavam com essas 9 Estamos com 8 posições agora. 8, no momento, 8 posições. 8 posições, legal. Vocês já estavam com essas 8 montadas ali. Como que foi a visão de quando começou a cair o mundo ali, a partir do final de fevereiro, março? Que tipo de estratégia a ANEEL usa? Algum tipo de proteção especificamente para alguns movimentos que você não consegue prever? Como que funciona essa parte ali? E como se portou o fundo, né? Bom, acho que, em primeiro lugar, o que é importante é entender que a nossa visão ao investir, né, nesse processo que você traz, essa parte de questão de fundamentalista, aqui tem um diferencial importante. E eu vou tentar exemplificar para ajudar, porque eu acho que vai ajudar o raciocínio. Tá? Para nós, é muito importante que a visão estratégica de longo prazo permaneça a mesma. Então, os mercados eles vão passar por muitos momentos ainda, como esse que nós passamos, de alta volatilidade e de movimentações de preço significativa. A nossa decisão de estar investido naquele negócio, ela está muito mais ligada à
a existência e a manutenção dessa visão estratégica, e o nosso acompanhamento ele é mais intenso em relação a isso e menos intenso em relação a dinâmicas de curto prazo dos negócios. Então, vamos pegar um exemplo. Nós somos acionistas da Alpargatas. Desde que nós investimos lá atrás, a nossa visão estratégica, que estava alinhada com os novos acionistas da Alpargatas, era, número 1, concentração de esforços através de uma marca única, Havaianas, e a gente viu recentemente parte dessa visão estratégica sendo executada à medida que a empresa começou a desinvestir de marcas satélites, e transformação principalmente dessa marca Havaiana numa marca global. Ou seja, a agenda de expansão global, ela é fundamental na nossa visão, porque é ali que está o grande ganho de consolidação. Eu não diria, nesse caso, não é uma consolidação de mercado, mas no Brasil é uma empresa já bastante consolidada, porém com apenas 1% de market share no mercado global. Então existe um espaço de crescimento enorme, uma marca forte, um produto muito bom, um time de executivos excelentes e sócios alinhados com isso. Então, nesse momento de Covid, a gente pode até ter reduzido algumas posições para proteger o movimento de volatilidade, muito mais no sentido de estar com mais caixa no fundo, né? A gente tem essa liberdade, né? E foi o que fizemos esse ano, né? Chegamos a estar com quase 30% do fundo em caixa e aproveitamos também esse momento para alocar esse caixa à medida que a visibilidade também foi aumentando, né? A gente precisou entender um pouco no meio dessa pandemia tudo que estava acontecendo, entender os impactos nos negócios e entender a visibilidade. Então, o que eu acho que é importante separar aqui são duas coisas. Uma é gestão de portfólio e outra coisa é os alinhamentos de longo prazo com as empresas, né? Então, a carteira ela tende a ter uma rotatividade muito menor do ponto de vista de nomes que a gente está investido, desde que esses alinhamentos sejam mantidos. Então, você não vê tantas novidades mudando ali, os nomes que você vê recorrentemente são os mesmos. A gente está lá com a Alpargatas, com a Localiza, com a Vivara, com a Rapvida, com a Camil, enfim, estamos lá com esses nomes. Porém, como o mercado ele tem esse dinamismo, a gente consegue, através da gestão ativa, olhar os valuations, os retornos para os acionistas e tentar administrar um pouco o risco, tendo exposições maiores ou menores ao longo do tempo, né? Então, mas essa disciplina que a gente pode chamar de portfólio rebalance, acho que ela é muito semelhante a outros gestores também que fazem coisas parecidas. Entendi. No caso também, você mencionou o ESG, né? No caso aí, que está virando uma coisa que parece que realmente está pegando forte de verdade agora, né? A gente ouvia falar muito em sustentabilidade há uns 20 anos atrás, mas na verdade é o que chamam de greenwashing, né? Se pintar, entre aspas, de verde para falar que ajuda, né? Para ficar ali com a cara bonita ali para a sociedade, mas era muito mais para ter um retorno maior. Como que, no caso, vocês estão se adaptando ao ESG, sendo que vocês escolhiam empresas que vocês já tinham contato e para entrar com esse foco de retorno absoluto, né? Como que vai ser essa migração se eventualmente alguma delas não estiver tão encaixada no ESG, né? Que é que só para o pessoal saber, né? O ambiental, social e governança, né? São os pilares que o Google está seguindo. Eu acho que esse é um tópico importante, eu acho que é um tópico hot, né? Que a gente fala, é um buzzword hoje, né? ESG. Muita gente falando sobre isso. Muita gente, eu acho que também não sabendo o que fazer com isso. Tentando dar respostas rápidas ao mercado. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado para não se colocar numa posição exatamente quando você fala, olha, estou fazendo aqui, na verdade, é um greenwash, né? A ANEEL, falando um pouco da empresa, né? A ANEEL tem uma história mais longa com ESG, que veio do Private Equity lá atrás. Os primeiros fundos de Private Equity da ANEEL
que já tiveram lá atrás investidores como o BNDES e algumas fundações, já tinham ali uma demanda muito grande por questões de governança e algumas questões até ambientais. Então, isso veio um pouco enraizado na cultura. Isso, no momento agora recente, que esse assunto aqueceu mais, o que nós estamos fazendo hoje no momento é incorporando alguns aspectos dentro do nosso processo de investimento. Tá? Então, a gente primeiro tem hoje um processo de um filtro negativo, que a gente tenta que esse filtro não seja tão rígido no começo, que a gente chama o filtro da exclusão, porque no filtro da exclusão você pode estar penalizando, às vezes, se você colocar um filtro muito rígido, companhias que já estão em processo de melhoria, ou seja, visando aplicar políticas e melhorar e gerar valor, que aí é até a oportunidade que você quer ter. Então, esse é um primeiro movimento que a gente tem. O segundo movimento dentro do processo de investimento a gente tem aí uma consultoria que a gente vem trabalhando próximo, que nos fornece alguns relatórios. A gente usa esses relatórios como um guia inicial para discussão com as companhias, para colocar algum peso disso dentro dos valuations que a gente está olhando, né? E, na sequência, quer dizer, começar uma terceira e uma quarta fase que a gente está em processo de implementação, que aí é muito importante e bastante ativo na agenda do Neo Future, que é o apoio para a empresa nos tópicos de ESG, né? Porque aí você, ao identificar quais são, quer dizer, as principais questões, onde pode ter melhorias e tudo, como é que a gente ajuda a empresa nisso. Então, a gente recentemente foi criado um comitê, trouxemos uma especialista em ESG internacional, não é brasileira, para fazer parte desse comitê, para nos ajudar, para estar disponível também para apoiar as empresas, que nem eu te falei. E estamos trabalhando ativamente nesse sentido. Os analistas dos fundos da NEL, da Casa da NEL, estão todos aí prestando e cursando, quer dizer, o SASB, que é uma metodologia importante para aplicar no processo de investimento. Digamos que assim, a gente está num processo evolutivo aqui também, né? Aprendendo bastante com esse assunto ainda, para que a gente possa fazer direito, que é o que a gente quer. E amanhã poder entregar para os investidores um relatório, né, uma satisfação de tudo que a gente fez quando a gente olhou uma empresa, o que a gente identificou, o que era importante fazer, o que a gente comunicou com o acionista, como é que a gente ajudou o acionista a fazer aquilo, sempre visando, acreditando, né, que você tem que ter uma premissa que isso é bom e que vai ajudar a empresa a criar valor no longo prazo. Não, legal. E bom, até saindo até um pouquinho ali do FIA em si, né, do mundo de ações especificamente, não sei se é muito a sua onda falar de cenário macro, mas ele tem um impacto, né, porque vocês veem empresas que podem eventualmente sobreviver por longos períodos, né, não só em termos de valuation, mas também em termos de projeção ali, né, em mercados diferentes. E a gente está vivendo uma questão que não sai da pauta, né? Que é a questão fiscal, né? Um cenário ali que, por mais que vocês vejam a empresa, em algum momento isso pode ter um impacto maior em algum setor maior ou menor, né? Como que vocês estão enxergando o nosso cenário ali em relação às posições de ações que vocês têm atualmente? Tem alguma coisa que mexeu ali e falou, poxa, vai ficar complicado para esse ativo especificamente e como agir nesse momento, né? Sendo que você sabe que aquela empresa tem o potencial de trazer um retorno absoluto, né? Pelo menos aquele ajudar, né, na composição dos 20% ali do fundo. Mas como que você vê esse cenário atual aí, né? Bom, Fiscal, principalmente. Né? Não sei se é o uma caso. das coisas, um dos benefícios da ANEEL, né, que tem quer dizer, essa estrutura multidisciplinar, uma empresa multiproduto, mas com especialistas, né, por área de negócio, né? Então a gente tem esse benefício do ganho da sinergia de diferentes áreas, né, de negócio que a gente tem, né? Então essa sinergia entre as áreas é uma coisa muito boa que acontece na ANEEL. Por termos uma área de multimercado, né, um fundo
que opera estratégias macroeconômicas, apesar que nós somos mais focados no valor relativo e muito menos em apostas tendenciais, né? A gente tem um time de economistas, temos 2 economistas dentro da ANEEL, e a gente, quer dizer, compartilha um pouco da visão aí hoje comum de que temos uma agenda fiscal bastante delicada. O Brasil já vinha desse histórico lá de trás. Vamos lembrar que a reforma da Previdência ela veio para corrigir uma trajetória explosiva da dívida pública, né? Anteriormente a isso já teve a lei do teto de gastos. E quando o mercado vinha começando a ficar mais tranquilo com isso, veio a pandemia que levou a uma explosão maior de gastos. A gente é um desafio, porque você tem um governo que tem que lidar com o desemprego, tem que lidar com o crescimento e, ao mesmo tempo, não tem dinheiro para gastar, né? Então, aumentar os impostos é bastante impopular. Então, você precisa achar um balanço aí quase que muito cuidadoso entre como é que você consegue fazer os investimentos mínimos necessários para o Brasil voltar a crescer sem criar uma bomba fiscal, né, de longo prazo. O mercado está muito inseguro em relação a isso, é natural, porque as sinalizações ainda têm sido mistas, né? Você ouve, tenta isso aqui, não funciona, aí o Paulo Guedes fala outra coisa, o Bolsonaro fala outra, e, enfim, depois todo mundo, quando percebe que o mercado reage, e esse é um mecanismo, acho que espetacular, né? Acho que o grande benefício do Brasil, eu acho que é o mercado como regulador, né? O mercado sinaliza para o governo no dia seguinte, fala assim, isso aí que você está tentando fazer não funciona, o dólar sobe de 5,50 para 5,70, e aí está lá os casopara aí, peraí, né? Então, essa é a grande beleza do mercado, e o mercado tem sinalizado imediatamente para o governo as coisas que não são bem vistas. Então, assim, eu tento olhar de um lado positivo, que eu acho que o governo está fazendo um esforço para acertar, né, nesse balanço muito delicado, e tem ouvido o mercado, tanto é que não tem insistido em coisas onde o mercado reage. Dito isso, eu acho que, assim, a gente vai ter que ver a evolução desse processo ao longo de 2021, acho que vai ser um ano super importante para entender exatamente se a gente consegue aí estabilizar esse risco, né, que a gente chama o risco fiscal, para que o capital seja ainda mais alocado. Por outro lado, o que a gente tem observado é até um ânimo maior do lado do setor privado, né? A gente, quando olha as empresas, os juros mais baixos no Brasil foi uma coisa boa. E a gente tem visto os empresários investindo, né? Então, empresas fazendo aquisições, aumentando seus negócios, ofertas de ações, empresas alocando mais capital, abrindo mais lojas, crescimento, comprando outros negócios. Então, por outro lado, também tem uma coisa boa que a gente observa bastante, é que grande parte do setor privado, pelo menos o mais capitalizado nesse momento, está animado e investindo, né? Então, eu acho que ainda a gente não está enxergando muito impacto macroeconômico nas empresas nesse momento de curto prazo, porque não houve aumento de inflação, não houve aumento de juros ainda, e tem tido boa liquidez e acesso a capital por enquanto. Mas, de novo, é importante ficar monitorando, porque essas coisas no Brasil são muito dinâmicas e podem mudar a qualquer momento. Não, sim, com certeza, né? E muda muito. Bom, já passamos aí da metade do tempo. Acho que sempre que a gente fala com gestores de fundos de ações, o pessoal normalmente gosta de saber as posições caso o gestor possa, né, a gestora possa abrir ali. Mas você tem ali como pontuar 2 cases que foram de maior sucesso aí de todos os ativos que vocês já pegaram até hoje? Acho que 2 cases que têm indo muito, eu acho que assim, olhando recentemente aí, né, eu acho que tem 2 cases que estão indo muito bem, que a gente pode falar um pouquinho deles, que é a Alpargatas e a Camil, né? São empresas que quer dizer, demonstraram bastante força nesse momento, né? Quando a gente viu aí
quer dizer, os resultados que a Alpargatas teve, principalmente no avanço da agenda internacional, o mercado começou a olhar isso, viu a relevância, a importância desse potencial todo de crescimento que tem pela frente, vendo que realmente essa agenda se tornou uma agenda primária para a empresa e não mais secundária, como era no passado. Então, no passado, assim, se prestava muito mais atenção para os same-store sales do Brasil, né? Ao passo que hoje as pessoas estão olhando, olha como tem um potencial de crescimento de vendas internacional. E isso os mercados agora reabrindo, né? A gente está chegando mais no fim do ciclo aí da pandemia, a gente tende a ver esses números melhorando. Então, eu acho que é um caso aí que a gente tem assim uma expectativa muito positiva de longo prazo que vai continuar gerando bons frutos. A Camil é a líder no Brasil na produção de arroz, de feijão. Aí, acho que a maioria dos brasileiros conhece o produto aí no supermercado. Tem outros produtos que são menores no portfólio, mas que também são conhecidos, né? O atum coqueiro é um exemplo deles. Mas focando bastante na parte de arroz e feijão, essa foi uma parte que no Brasil, na pandemia, felizmente não foi afetada e que felizmente não houve uma ruptura da cadeia, né, do supply chain. Quer dizer, a Camil, uma empresa extremamente bem estruturada, conseguiu, quer dizer, manter alto nível de produção, alto nível de entrega, com isso ganhou market share, manteve boas margens. Então, foi um ano muito positivo do ponto de vista de execução, de ganhos nesse processo de execução, de ganhos de share, de ganhos de ponto de venda. Então, a gente está muito animado e a tese de longo prazo ainda está para se concretizar, porque é um mercado ainda bastante fragmentado, onde a Camil, que é líder, tem 10%, 10, 11% de market share, algo mais, assim, não tenho o número exato na minha cabeça, que é quase o dobro do segundo lugar. Então, ela vai sair muito fortalecida dessa crise toda, com o potencial de acelerar essa execução. Então, é outro negócio que a gente também está bastante animado aí com negócios de longo prazo. Os outros negócios do nosso portfólio também estão indo muito bem. Alguns têm uns desafios maiores, outros menores, mas eu diria assim que a vasta maioria, com segurança, a vasta maioria, 90% dos nossos investimentos foram empresas que foram relativamente bem durante esse processo e vão sair mais forte na crise. A Pivida, que é um outro negócio de saúde, foi muito bem. A Localiza foi muito bem. A gente acabou de fazer um investimento novo também, num segmento que a gente acredita que tem um crescimento enorme pela frente e um mercado ultra pulverizado, que é o segmento de pet shops, né, a Pets. Esse é um novo investimento que a gente fez. Então, acreditamos aí também muito nessa tese. Ainda é nova, né? Então, como eu falei, a gente está nos primeiros nossos passos com sócios lá, mas bastante animados. Legal. E agora é o contrário, né? Por mais que a diligência seja um pouco mais forte, né? Porque quando vocês vão entrar no conselho, imagino que vocês façam um trabalho bem extenuante de conversar ali com a empresa, ver se está tudo alinhado. Tem algum caso ali de fracasso? E o que aconteceu, né? Que tem como falar um pouco sobre isso? Eu acho que assim, como eu comentei, né? Ao longo dessa trajetória toda, são 8 anos, né? Todos os investimentos, os oito investimentos que foram feitos até agora, todos deram retornos positivos para o fundo, todos, sem exceção. Todos deram retornos positivos acima de duplo dígito, de forma anualizada. Tiveram decisões que a gente tomou de reduzir alguns investimentos ao longo desses anos todos. Como eu tinha comentado anteriormente, teve um investimento que a gente chegou a desinvestir lá atrás, que foi uma empresa de educação. E ali, muito em virtude de que os sócios, que são espetaculares, nós temos uma relação ótima com eles, a empresa é boa, mas aquela agenda estratégica de longo prazo, a gente chegou a um ponto que a conclusão é que eles não estavam ainda preparados para a execução dela. Então, nós preferimos
ficar um pouco de fora e aguardar. Mas foi um investimento bom para o fundo no período que durou. E eu diria que mais recentemente a gente teve uma redução da nossa exposição importante, de um investimento também que contribuiu muito para o fundo nos anos passados, né? Mas essa redução já ocorreu, já faz mais de um ano, não é de hoje, é uma redução que foi feita no ano passado, mas nós também, ela ainda está presente no fundo, mas hoje com uma exposição muito menor que a CVC, que é uma empresa que passou aí por um momento, está passando por um momento muito difícil aí, o setor de turismo, como é de conhecimento de todos aí, sabe o quão complicado está sendo, e é uma empresa que vai aí passar por um processo de reorganização e crescimento novo aí para frente. Mas é uma super empresa aí, líder no mercado de turismo do Brasil, que tem potencial de voltar a crescer como cresceu lá atrás, né? Com certeza. E bom, já estamos encaminhando para a reta final, né? Tentar finalizar daqui a uns 10 minutinhos no máximo, até porque senão o Instagram despluga a gente. Mas, enfim, como que você acha que o investidor que eventualmente está ouvindo a gente ou vai ouvir a gente, como que você acha que, depois de todos esses diferenciais, né, de um FIA um pouco que a gente vê no mercado, né, que tem mais ativos e tudo mais, que dica que você dá para o investidor, ou como que você acha que a ANEEL se encaixa no portfólio, né, de perfis ali de investidores que querem ter um percentual um pouco mais agressivo na carteira? Como que você acha que a ANEEL consegue preencher a lacuna da diversificação no portfólio? Enfim, eu sou assim, eu tenho a crença de que você ser sócio de bons negócios é a melhor alocação de capital que você pode fazer. E a gente aqui, quando fala de colocar um pouco mais de capital a risco, quando eu olho para a forma como a gente geriu esse capital ao longo dos 8 anos, a gente geriu o capital com muito cuidado. Tanto é que nunca tivemos um ano negativo, né? Isso não quer dizer que não possa ocorrer. Mas o que eu falo assim, para os investidores é: ser sócio de boas empresas vale a pena no longo prazo. Quando você é sócio de gente boa e competente, que vai estar lá dedicada todo dia e alinhado com você, esse time vai trazer bom retorno para você no longo prazo. E você vai poder se beneficiar dessas taxas de retorno mais elevadas. Então, o importante é, quando você encontra uma forma de ter esse tipo de exposição na sua carteira, seja através do Neo Future, seja através de um outro gestor que você escolha e esteja confortável, o mais importante de tudo é ter a visão de longo prazo e a paciência de deixar o tempo trabalhar a seu favor. E não ficar assustado, seja numa janela de 2, 3 meses que possa ter ali um solavanco, porque os mercados funcionam assim, né? O Warren Buffett e o Charlie Munger sempre falam, né? Quer dizer, que eles gostariam de ter negócios, né, que eles pudessem ficar sem olhar para o preço da ação por 10 anos. Né? Ter essa tranquilidade de saber que só vão olhar daqui a um tempo. Né? Mas, enfim, a mensagem é que o preço que está ali flutuando no mercado, às vezes ele não é tão relevante em relação à dinâmica do negócio que está acontecendo e os valores que estão sendo criados, que, em último estágio, vem para o acionista. Quando está se criando bom valor, está indo-se na direção correta, esse valor ele vai se refletir no bolso do acionista. E assim que a gente pensa, que nem eu falei, nosso capital está lá, nós somos investidores, é a forma que a gente acredita que é a melhor forma de compor a riqueza ao longo dos anos. Então eu sou super assim, como é que fala assim, enviesado em dizer que assim, tem que ter dinheiro nesse tipo de coisa. Não, perfeito. Bom, para fechar aqui, tem um dos responsáveis ali da mesa de renda variável ali da Rentável, mandou uma pergunta que até foge um pouco do future, né? Ele vai mais na linha do multimercado, né? Tá bom. Até meio estranho, né? Renda variável querendo falar de multimercado, mas enfim, cenário macro ali, ele falou assim, é o William no caso, né? Nota-se grande consistência nos resultados dos fundos multimercados, mesmo com a queda consistente de juros, né?
Pensando que esse cenário deve perdurar por algum tempo, quais seriam os mercados interessantes, né, para buscar maiores retornos além da dívida soberana? Então, continua será, porque os juros caiu muito, né, em teoria, os multimercados que sobreviveram muito tempo com juros e câmbio, assim, tende a ficar um pouco mais difícil trazer esse retorno? Qual o tipo Eu acho que de para ativo? para os fundos multimercados que são dependentes de apostas direcionais, poxa, estou apostando que os juros vai vir de 14 para 2, estou apostando que os juros vai de 2 para 14. Realmente, quando você não tem movimentos direcionais grandes, de grandes amplitudes, é mais difícil para esse tipo de gestor ganhar dinheiro. A ANEL, no nosso caso em particular, a nossa forma de gestão não é uma forma de gestão com apostas direcionais. A gente sempre foi um grande fundo multimercado de valor relativo, de apostas como se a gente fosse fazer um long and short. Então, eu nunca estou assim, apostando nos juros numa direção apenas. Eu estou olhando vértices diferentes das curvas, eu estou comprado numa parte da curva, vendido em outra parte da curva. Então, a gente está se aproveitando dessas disfunções que acontecem na curva de juros no mercado para extrair valor, ou seja, nós temos uma não dependência da forma como a gente faz do cenário macroeconômico. A gente depende menos para gerar valor do cenário macroeconômico, dada a forma como a gente trabalha. E para o fundo multimercado, isso serve também para o book de ações que a gente tem lá, que ele também é um book long and short. Ou seja, nós estamos olhando, arbitrando entre dois negócios, seja uma empresa comprada e outra empresa vendida. Não, perfeito. Bom, agora já vai terminar, então acho que a gente pode ir finalizando já. Primeira coisa é esse canal do Instagram de vocês, caso alguém queira seguir ali, para eu saber mais. É Neo_Investimentos, é isso? Isso mesmo. Aqui. E aí também tem o site institucional de vocês, né? Tem o nosso neoinvestimentos.com.br. Legal, para conhecer um pouco mais. Além disso, para quem está aí, né, eu vou deixar, esse vídeo vai ficar gravado nos nossos canais ali também, mas eu deixo aqui aberto também para quem ficou com alguma dúvida, né, encaminhar as perguntas para mim, no caso, pelo próprio canal mesmo, guia_rentável, né, aqui no Instagram, eventualmente visitar ali o nosso website também, rentavelinvestimentos.com.br, que a gente vai respondendo na medida do possível. E nós aqui na ANEL vamos também compartilhar esse vídeo para os nossos seguidores aí, tanto do Instagram como do LinkedIn, para compartilhar um pouco dessa conversa boa que foi aqui, de falar um pouco do Neo Future, que é aí um fundo especial que a gente tem aí na casa, e um fundo que é diferente no Brasil, bacana, está trazendo uma filosofia nova, que a gente acredita que vai ter mais gente vindo nessa esteira aí que a gente vem trabalhando, mais gente vai seguir essa esteira aí. E o fundo vai fechar agora também, no final do mês. O fundo da XP vai fechar no final de outubro, depois vai ficar aberto apenas o fundo principal, que é um fundo com liquidez de 180 dias. O da XP é um fundo com liquidez... o fundo da XP é uma liquidez de D60, que é o padrão mais parecido do mercado. Esse fundo, a oportunidade de entrada nele até o final desse mês. Bom, perfeito, Fábio. Obrigado aí pelo tempo. Obrigado por... Eu que agradeço. E bom, até a próxima aí. A Nel sempre foi super parceiro. Agradeço ali o Damiani, agradeço ao Comunero também. Sempre muito obrigado. A gente deixaram até uma lembrancinha ali na Rentável durante a pandemia. A gente vai usar bastante ali. E brigadão, então. Acho que é isso. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez. Abraço. Até mais. Tchau. Tchau.